Sejam bem-vindos. Meu nome é Fabiano, do Minuto da Ordem. Eu acho que boa parte das pessoas já nos conhecem, mas para quem não nos conhece, eu sou o Fabiano Refeld, diretor da RS Rural, distribuidora do Rio Grande do Sul. E o Minuto da Ordem é um canal voltado para equipamentos de ordenha. Então a gente já tem uma série de vídeos no canal e hoje nós vamos fazer uma temática diferente. Nós trouxemos um convidado aqui para falar, é o Lissandro Stefanello, médico veterinário, 17 anos na profissão, trabalhando especificamente com equipamentos de ordenha, um know-how incrível. Ele foi consultor de uma das maiores empresas de teteiras do Brasil e, se não se dizer, da América Latina, eu acho, hoje já dá para se dizer, né? Já dá. Trabalhou com uma empresa de Israel, que também é renomada no mundo inteiro, então é um cara que conhece tecnicamente uma ordenha. E a temática hoje, basicamente, nós vamos falar de uma coisa que é muito, como é que eu vou te dizer, talvez desvalorizada e muito questionada em questão de qualidade, que é a teteira. Existem muitas dúvidas em cima da teteira. Inclusive, alguns comentários que é a peça mais importante da ordenhadeira. Isso aí a gente vai falar sobre isso. Mas, então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E, Lisandro, queria que você apresentasse para nós. Primeiramente, agradecer, né, a ti, Fabiano, a empresa RS Rural ali, por esse convite, né, para fazer parte desse bate-papo, bem dizer, um bate-papo, né, essa ideia. Conversar um pouco sobre, né, tudo que nos norteia aqui, tanto profissionalmente, né, que nós trabalhamos, que é os equipamentos de ordenha, e falar de uma peça que, como tu relatou, é muito importante, porque dentre todas as peças do equipamento é a única que está em contato direto com o animal. Escutaram isso, pessoal? Eu acho que isso é uma coisa assim, ó, que é fogo no parquinho, né? Porque é fogo no parquinho porque a gente vai, a ideia é trazer outros fabricantes para cá, né? Mas eu acho que isso que ele falou é pontualmente muito específico, porque tudo trabalha para fazer essa peça funcionar corretamente. Isso, né? Exatamente. Todo o esforço do sistema de ordenha está para compensar a força que a gente vai aplicar, né, na teteira, para ela fazer então o que nós antigamente fazia com as mãos, né, que era a compressão do teto. Então hoje quem faz é a teteira, né, que vai simular essa, não só o massageamento, também ela simula também a sucção do terneiro, né, ou do bezerro. Né, para quem está no Brasil Central é bezerro, para quem está aqui para baixo é terneiro. Mas ela também simula, né, depois a gente pode entrar mais especificamente nisso, né, em poder de sucção, o porquê daqueles níveis de vácuo que a gente recomenda, tudo tem uma relação também com a fisiologia animal, da onde ela vem, né? Quanto o terneiro faz de pressão para poder extravasar o leite, enfim. A gente junta todo essa ciência e tenta colocar numa peça simples, né? Nós estamos olhando ela aqui em cima da mesa, uma peça relativamente simples, né? Um componente simples. Com tanta ciência por trás. Com tanta ciência e tanto conhecimento para poder extrair o líquido precioso, então, que é o ouro branco, né, que é o leite. E eu acho que para nós começar bem certo, o que é o nome correto? Eu acho que o pessoal vai... lá, principalmente o comercial lá da empresa, teteira, insuflador, espremedor, o que é o nome correto dela? Como é que se chama exatamente? Como é que é o correto? Olha, eu sempre chamei de teteira. Tá? Os catálogos, desculpa te interromper, é insuflador, né? Exato. Só que talvez seja, por exemplo, só for pegar a história da ordenha no Brasil, né? A ordenha no Brasil vem com produtos importados de fora. Né? Vem produtos da Suécia, vem produtos da Espanha. E muitas vezes o que se tentava na época era traduzir o que vinha no catálogo do equipamento. Né? Eu acredito que insuflador veio de alguma coisa do peson, da pesoneira, que vinha da Espanha, enfim, na hora de se traduziu isso aí. Mas espremedor também poderia ser um nome tecnicamente em tradução de catálogos técnicos, porque ela espreme o teto. Mas o jargão mais comumente usado... Teteira. Eu acho que se chegar em qualquer... Chega na RS Rural e fala teteira, qualquer funcionário sabe do que estão falando. Intuitivo, né? Vai na teteira. Teteira, exatamente. Intuitivo. Não, show de bola. E hoje você falando assim em matéria-prima, Lisandro. Acho que vamos começar pelo básico, né? Falando em matéria-prima hoje. Existe muita diferença de uma matéria-prima de uma teteira. Um exemplo, uma teteira importada. Eu sou bairrista, tá?
Eu, Fabiano, falando, até porque a minha empresa é uma das maiores distribuidoras hoje de peças de ordenhas do país, a gente é muito bairrista, a gente vende bastante produtos importados, mas eu sempre bati na tecla que o nacional também é bom e também tem qualidade. Sempre bati nessa tecla. Mas já o produtor, ele tem aquele intuito assim, é importado e ele não pensa nem de onde que vem importado, pode vir da China. Pode vir da Espanha, fabrica muito bom, Turquia fabrica muito bom. Mas existe realmente uma diferença do importado para o brasileiro ou existia e hoje não existe mais, talvez? Eu acredito que hoje em dia, quem trabalha especificamente, né, com o produto teteiro, sendo específico para teteiro, não sendo mais que venhamos, né? A teteira é um produto que ele é feito no produto sintético, né? Não é feito de metalurgia, que é o 80% do equipamento de ordenha. Então é um produto químico, né? Um produto que requer manipulação química, né? Para te chegar, para formar o composto dela. Acredito que hoje empresas que trabalham exclusivamente com teteira, ou seja, que são especificadas no nicho de mercado de teteira, que não é mais um produto dentro da gama do produto deles, hoje a equivalência de know-how e de conhecimento técnico é muito equivalente. Eu acho que uma coisa que agregou muito no desenvolvimento de teteira, primeiro, é o tempo de vida. O exemplo, as nossas indústrias nacionais, embora eu defenda muitas delas, são jovens, né, são jovens. E aí tu pega uma Spadiário, pega uma Conevango, tu pega uma Ultraliner, né? São empresas de 70, 80 anos, né? Então, o know-how delas, obviamente, que por um tempo elas tinham uma matéria-prima muito melhor que nós, e eu acho que uma das diferenças, um exemplo, na União Europeia tem muitos materiais que aqui são permitidos e lá não são mais, né? Há tempo isso já, né? Ou hoje está equivalente já à proibição aqui no Brasil e lá também. Não, tu tem normas que se diferenciam tanto do mercado como o europeu, né? Que existem algumas normas, tanto no mercado americano também existem outras normas. Por exemplo, o mercado como o europeu não aceita o uso de fitalato, que é um aditivo que se coloca na borracha, né? Para dar maior conformação para ela, porque nas últimas pesquisas se descobriu que o fitalato, né? Esse componente que vai junto, ele pode, como é que eu vou dizer? Não que ele provoque câncer, mas ele tem agente potencial para ser um agente cancerígeno. Então, na União Europeia, hoje, para te exportar uma teteira, ela tem que estar livre de fitalato. Não só a teteira, também como a mangueira de leite, que é outro componente também que tem essa similaridade por ser um produto, de novo, né, que são manipulação química, são compostos, né, e então tem essa diferença. O que acontecia, que acontece até hoje, que borracha hoje são mais de... Na época eu trabalhava dentro de empresas de borracha, me diziam que eram mais de 4.000 tipos de compostos, né, que tu poderia formar através da borracha. Então há uma gama muito grande. E há certas borrachas que são específicas para certos tipos de trabalho. Por exemplo, ao meu ver e ao meu conhecimento, a borracha que a gente chama ideal para a teteira é a vinílica. Sim. Certo? Por quê? Porque a vinílica ela tem memória, né, tanto de elasticidade como de compressão, que é o que a teteira faz, né, mais no seu dia a dia, no seu trabalho, que é esticar e recolher, esticar e recolher. Para vocês entenderem, memória quer dizer que ele vai ter que fazer a sucção, espremer a teteira e voltar para a posição num determinado tempo. Exato. E essa espremida que ele dá não é aleatória e não é em qualquer lugar do teto. Então, não acho que a gente vai colocar uma borracha preta num molde e vai sair uma teteira de qualidade. E lembrando que hoje as teteiras que a gente já vende hoje, graças a Deus, todas já são livres de fitalatos no Brasil, pelo menos as principais já, né? Eu acredito que hoje sim, hoje as principais, todas as marcas envolvidas, né, nisso aí estão livres. Então, a borracha, né, como eu te disse, pode-se fazer sem ser vinílica? Pode-se fazer com um composto de borracha, né, ou de goma, como é mais chamado, e que vai ter outras características. Não que seja... como é que eu vou te dizer, que vai entregar a mesma ordenhabilidade, né? Uma palavra difícil de falar, que uma vinílica. Para mim, mas é a minha concepção profissional, a vinílica é a que entrega a melhor ordenabilidade. Mas existem outros compostos que pode se trabalhar também. Como o silicone, que está aqui na minha lista de perguntas para nós bater, que é um tema, como eu disse no início, fogo no parquinho, né? Por causa que... esse é controverso. É controverso, né? E assim, sem ofensa aos fabricantes, tá? Isso aqui é só um bate-papo daí. É polêmico, né? Mas, enfim. A gente separou aqui, a gente
programou o nosso podcast e abriu para vários clientes nossos fazerem perguntas. Então eu vou guiar aqui com o Lisandro, vou tentar tirar todo esse conhecimento dele, que não é uma tarefa fácil, num curto espaço de tempo. E a gente separou algumas perguntas mandadas por revenda, por indústrias, por clientes, por consumidores finais. Então são perguntas simples, mas que muitas vezes geram dúvidas em técnicos, principalmente em técnicos de ordenha. Então a gente vai falando respondendo as perguntas e vamos, em cima disso, nós vamos falando sobre os diversos temas que é a teteira ou o insuflador, como vocês chamam na região de vocês aí, tá? Mas eu vou puxar uma lá de trás aqui, já para polemizar no início aqui, ó. Um colega mandou aqui, ó. Podemos considerar a teteira como o principal componente de uma ordenhadeira? Haja vista que é o único componente que entra em contato com o animal. Eu vou responder e vou deixar ele responder também. Eu, no meu ponto de vista, o principal é exagero. Eu acho que é um pouco de exagero. Eu acho que ele é um dos principais e talvez um dos 3 principais. Mas sim, mas entre os principais, ele é o que é menos dado atenção, comparado a uma bomba de vácuo, por exemplo, comparado a um pulsador. Hoje quando um técnico chega numa propriedade, o que ele leva? Um pulsógrafo, um medidor de bomba de vácuo. Não sei se existe um equipamento específico para tu ver a qualidade da borracha ainda, né? Por isso que existem algumas técnicas e normativa para isso, né? Mas então, baseado nisso, tu acha que é a principal peça, componente da ordenhadeira, a teteira, ou tu concorda comigo que é uma das principais, mas uma talvez um pouco injustiçada aí, que não dão a atenção que deveria receber? Eu concordo contigo. Eu acho que é uma das, né? Nós estamos falando em ordenha, nós falamos em um sistema, né? Sistema de ordenha. Então, todos os componentes do sistema têm que estar operando corretamente para que nós tenhamos, né, uma ordenha eficiente, uma ordenha com qualidade, né, que o animal não sofra nada. O que eu vejo na teteira é aquela, dentro do sistema, talvez ela seja o componente mais delicado, ou que requer maior atenção. Boa. Certo? Delicado. Gostei da... Por quê? Ele está em contato com o animal. Esse é o primeiro ponto. Nós vamos ter, então, um efeito que a gente chama de efeito cosmético, né? O teto animal está inserido dentro da borracha, a borracha está em contato com o teto. O que acontece com o uso da borracha? Nós comentamos que ela tem que ter memória. Sim. Ela tem que ir voltar para a posição original dela, certo? O que acontece com a borracha é que, com um tempo de uso, ela vai perdendo essa capacidade de memória. E vai chegar um ponto que ela não tem mais esse poder de elasticidade, mesmo sendo o produto que a gente comentou aqui, que é a borracha vinílica. Sim. Certo? E com isso, requer atenção, porque a primeira a acusar que a teteira não está bem é a vaca. A vaca, a CCS, que também é um parâmetro da saúde animal. E, consequentemente, com tudo isso, nós vamos ter o que chega onde mais dói, que é no bolso, né? Que está aqui essa pergunta, inclusive. Acho que nem vamos atropelar, que ela está aqui já. Que vai entrar em tratamento, vai entrar em desvio em descarte de leite e tudo mais. Qual é a minha sugestão? É respeitar o tempo de uso da teteira. Tendo um tempo de uso... É como uma troca de óleo, né? O pessoal tem auto, tem carro, né? Sabe que lá, vamos dizer, 3.000 km tem que trocar o óleo. Corretamente, ele vai lá com os 3.000 km e troca o óleo. Porque sabe, se não trocar, né, vai dar problema no carro. E vai gastar mais. A teteira é exatamente temos o óleo na ordenha, com certeza, mas ela pode entrar nesse que nós chamamos de consumíveis, que tem que ter a troca no tempo correto. Fazendo essa troca no tempo correto, você consegue prevenir todo esse pesadelo que nós começamos a falar, descarte de leite, teto machucado, tratamentos. Se tu perder ali 3, 4 dias, são 4 dias de produção, e isso vai te afetar no bolso, com certeza. Hoje tem assim, ó, hoje nós encontramos no mercado falando em preços de... Vamos falar varejo. Teteira de 200 e teteira de 100. Quem é quem? Tipo, um produtor que é cliente da de 200, no meu ponto de vista, ele não pode ser o cliente da de 100. Aí tu me corrige se eu estiver errado, eu vou fazer uma analogia, né? Uhum. Hoje, o que acontece? Nós temos teteiras de alto padrão e temos teteiras intermediárias. Eu concordo que o cara não tem como ele exigir que pagou R$100 numa teteira, num jogo de teteira, e vai receber a qualidade de uma importada ou uma top de linha nacional de 200 e pouco, né? Eu concordo que não tem como isso, não tem almoço grátis, né? Para o cara fazer a teteira de 50, ele teve que tirar alguns materiais. Sim. Mas eu também enxergo, muitas vezes, vaca de alto rendimento e vaca de baixo rendimento. É quase que nem um atleta. Um atleta de alto rendimento,
Se tu der o meu tênis que eu tô usando agora para ele vai sentir. Vai sair correndo e vai sentir. Agora, se der esse meu tênis, se eu sair correndo por aí, não vai me fazer nada, porque eu não sou um atleta de alto rendimento. E eu acho que a maior diferença na teteira cara e na barata, na de alto rendimento e na de baixo, aparece nas vacas de alto rendimento. Uma vaca de 30, 40, ela expressa bem quando a teteira é de má qualidade, já na hora, na primeira, segunda ordenha. Estou errado nessa percepção? Que no teu ponto de vista? Em relação às teteiras? Isso, em relação a teteiras, a marcas e preços de teteiras diferentes, um exemplo. Eu acredito que a vaca de maior... Complicada, né? Jogar uma pedra quente. Não é assim. A gente não quer se comprometer com o fabricante. Exatamente. Mas eu já vi vaca de 10 litros por dia. Se tu falar aqui no Rio Grande do Sul, vaca de 10 litros por dia é descarte, né? E tu vê como as realidades do Brasil é continental, né, gente? E agora se tu pegar para o norte... Eu vou dizer que 70% das pessoas que vão assistir esse podcast, nossos produtores rurais, tem vaca de 7, 8, 10 litros por dia. Aí se tu pegar um cara aqui do Rio Grande do Sul, de Castro, de Santa Catarina, ele vai olhar 7 por dia é descarte, né? De vaca que já tinha que ter saído do plantel. Mas a vaca de 7 litros por dia, ela aguenta mais desaforo, é uma vaca mais rústica, uma vaca que aguenta mais sol, que aguenta uma teteira talvez um pouco mais barata, ou eu estou equivocado com isso aí? Eu acredito que uma vaca de menor produção leiteira, que acontece, tem uma menor ordenha, ou seja, o tempo de exposição do teto à ordenha é menor. Porque o fluxo dela é menor, né? E também, o que eu vejo assim também nessa questão em relação desses animais mais... Porque nós temos um animal um pouco mais apurado, né? De genética mais apurada, que nem eu estava falando do efeito cosmético do teto, vai sentir mais, uma teteira mais, vamos dizer, mais firme, né? Temos teteira que preza por rapidez, então é uma teteira mais firme, tem teteira que preza por uma massagem com mais efeito cosmético, uma ordenabilidade, vamos dizer, mais fisiológica, um pouco mais macia. Que já é um silicone, que já é um, entendeu? Então, eu acredito que sim, as vacas mais rústicas, ou seja, essas vacas que você mencionou na faixa de 10 litros, 7 litros, vacas, vamos chamar de mestiça, elas têm um teto mais, a epiderme do teto um pouco mais rústico e um pouco mais resistente que vaca, com um diferencial genético já maior. Uma certeza que vem há 50 anos de melhoramento genético hoje aqui, que nós vamos aqui perto, nós vamos em Panambi, aqui tem famílias que têm 50 anos de melhoramento genético. Não tem como comparar os dois animais, não tem como comparar as duas realidades, não dá para também nós ser exagerados e dizer que o produtor de balde ao pé, que tira muitas vezes nós vinha comentando no carro, tira uma vez por dia, né? Exato. Tira uma vez por dia. Parece assombro, mas lá para cima existe bastante produtor que tira uma vez por dia ainda o leite, né? Uhum. Então essa daria para dizer que ela aguenta uma teteira mais comum, sem ter um efeito negativo ela usar uma teteira mais comum. Nós poderíamos afirmar isso. Hoje sim, poderia afirmar. E outra coisa também que é importante é o tamanho do rebanho, né? O tamanho do rebanho. O tamanho do rebanho. Por exemplo, tu vai ordenhar 10 vacas é uma coisa, tu vai ordenhar 5 vacas é outra coisa, tu vai ordenhar 30 vacas é outra coisa. Mas tu fala daí na rapidez que a teteira pode oferecer? Não só da rapidez, mas também da exposição da teteira ao trabalho, né? Ordenhar o tempo de trabalho, quanto maior o rebanho, menor o tempo de vida útil da teteira. Então vamos atropelar as perguntas. Ela tá aqui embaixo. Mas já como a gente já entrou no gancho, a gente vai mudar um pouquinho a ordem. 2.500 ordenhas. Tá. Fato é fake? No Brasil é fato. E no teu ponto de vista, eu acho que é o correto. Os Estados Unidos usa 5, é verdade? Porque é outro componente na borracha. Ah, olha aí, ó. Então, antes que os caras começam com barulho, que lá nos americanos usam 5.000 ordenha com um jogo, para vocês entenderem o que é 5.000 ordenha, vamos traduzir, né? Cada teteira aqui no Brasil tem uma indicação técnica, que nós, fabricantes, enfim, passam 2.500 ordenhas, ou seja, cada vaca que ela ser ordenhada conta uma ordenha. Então, se tu tiver 10 vacas que vão passar por esse conjunto de manhã e as mesmas 10 vacas vão passar à tarde, ela fez 20 ordenhas em um dia, esse conjunto. Então, já se foram 20 num dia. Então, se indica 2.500 ordenhas ou 6 meses o que chegar primeiro. Mas eu sempre escutei falar, mas os americanos usam 5.000 ordenhas, é conversa para vender teteira. Aqui acabou de desmoronar a nossa teoria, que lá é outro produto. Outro composto. Feito para 5.000 ordenhas. Feito para 5.000 ordenhas. Então tá. Como tem teteira de 1.200 ordenhas também. Metade. Metade das 2.500. As nossas de borracha no Brasil e mesmo as importadas, não sei agora, mas na época que eu estava atuando, vinham para 2.500 ordenhas também. Outra. Silicone ou borracha preta?
sem queimar fabricante, sem nada, porque eu enxergo isso como muita moda, tá? Mas eu quero escutar de um profissional isso aqui, sem tu se comprometer, mas o que tu acha? O que tu indicaria? Se tu fosse produtor hoje, voltasse lá a produzir leite, tu botava silicone ou não? Ia depender muito do equipamento que eu estivesse trabalhando. Mas vamos lá, o silicone. Sabe o que eu vejo que aconteceu com o silicone no Brasil? Se gourmetizou. Exatamente, e venderam um negócio das 5 mil ordenhas. Eu acho que daí isso aí, que por causa do preço, cara. O preço, tu tinha que vender um produto, para vocês entenderem o que a gente está falando, tu tinha que vender um produto que custava 2 vezes ou 3 vezes mais do que a borracha preta. Isso até 5. E aí, tu não podia dizer que ele durava a mesma coisa, porque tu tinha que ter um ganho, tu tinha que oferecer um ganho para poder bater a venda. E vendedor sabe como é que é, né? Ele vai ter que prometer alguma coisa. E aí se prometia o dobro de tempo, mas não é bem assim a conversa, né? Ou não. Não, o tempo de trabalho da teteira de silicone é de 5 mil ordenhos, tranquilamente. Mas o que acontece com o silicone? O silicone foi vendido, né, que era altamente resistente, é ao contrário. Né? O silicone é um material bem, vamos dizer, ele é frágil e altamente resistente. Um silicone, ele aceita qualquer desaforo de a -0 e até 200 e poucos graus e aguentar sem deformação. É um produto que aceita compostos, por exemplo, sangue. Vai tirar sangue, hoje vai passar numa tubulação de silicone. Vai fazer alguma prótese no corpo, porque não vai ter reação no corpo. É um material nobre. É um material altamente nobre, feito para questões hospitalares, para questões de estética. Tá? Para teter efeito cosmético, excelente. Show de bola, não causa nenhuma lesão no teto, diminui hiperkeratose no teto. Acontece que, para operar um conjunto de ordenha de silicone, o operador, o ordenhador que esteja ali com o conjunto na mão, ele vai ter que ter como é que eu vou te explicar? Um maior... Vai ter um cuidado. Porque essa teteira de borracha, ela aceita desaforo. Se ela cair no chão com coletor, provavelmente ela vai aguentar. Né? Claro, se uma vaca pisar em cima é muito difícil, né? Geralmente tanto a de silicone quanto a de borracha se rompe. Entretanto, a de silicone, qualquer queda ou batida, geralmente eu via muito acontecer batida no ferro da contenção. Nossa. Sabe? Retirava ali, ou a vaca tirava, ela batia. O extrator de teteira vinha e pof. Esse batia, então pegava bem onde aqui a teteira tem que batia aqui, pronto, rachava a cabeça da teteira, já era um baita problema. Então, dependendo do tipo de equipamento, por exemplo, hoje, né, a ordenha voluntária, né, que é o robô, eu não vejo por que não utilizar a teteira de silicone, tem uma maior durabilidade e o cuidado e a colocação do conjunto são, né, um robô que coloca, e é separado por teto, não tem coletor. Eu acho que é excelente essa escolha. Então, traduzindo a resposta para vocês. O popular depende. E eu concordo com o Lisandro e eu vou citar alguns casos. Eu já abortei venda de teteira de silicone. O cara me ligar, eu preciso 12 jogos para um cliente. Peraí, o cara já usou teteira de silicone alguma vez na vida? Não. Porque a teteira de silicone, ela aguenta o tirão. O problema é o operador. Aí o cara deixa cair, porque assim, quando ele falou que é um material resistente e frágil ao mesmo tempo, eu entendi bem o que tu quis dizer, por causa que é um material que aguenta muito tempo, porém que se ele cair no chão aqui de quina, ele rasga. E aí o animal pisou aqui no canto enquanto está ordenhando, rasga. E isso é o terror para quem tem que dar garantia, porque o troço é caro. E quem comprou e rasgou na primeira semana, ele não consegue entender que foi por mau uso. E aí essa didática de tu explicar que há um mau uso no meio do processo, tu já perdeu o cliente, já perdeu a venda e o troço já pegou preço. Outra questão crítica do silicone até na colocação nos coletores. Eu já vi rasgar na hora de colocar. Isso. Coletor cortado em bisel, que é tipo aquela corte de agulha, geralmente vai cortar a teteira de silicone. Quebra fácil quando o cara quebra ali no Exatamente. Se tiver quebra fácil e for de bisel, vai cortar. Perfeito. E agora, se tiver um arredondamento na ponta do coletor, daí talvez vai proteger mais. Em suma, não é qualquer equipamento já que aceita. Então, eu acho que a gente vai voltar assim para... É uma teteira para gado... É uma opção. É uma opção. Mas, por exemplo, hoje... Aqui, trabalhando no dia a dia que eu conheço, não tem por que trocar a teteira de borracha. Tu bateria na borracha? Borracha. Eu, Fabiano, mesmo em canalizada... pergunta para ele, mas eu gosto de responder até para deixar o que a gente tem de história.
Eu trocaria 2 vezes a teteira de borracha ao invés de 5 mil numa de silicone. Com certeza. Se tu manter a troca no período, acho que ela acaba às vezes sendo até um pouco mais barato e tu não tem um risco da garantia, porque o silicone rasga, pessoal, e não é fácil. Mas, se precisar, nós temos. Em questão de silicone, talvez eu pensaria, se tivesse mais acessível, tu trabalhar com mangueira de leite de silicone e teteira de borracha, aí sim. Eu acharia interessante, mas ainda é um material caro, né? Pelo menos na época que eu trabalhava, as mangueiras de silicone eram caríssimas, né? Para ir em equipamento de ordenha. Ainda é caro. Ainda é caro. A Nicole, ela organizou as perguntas bem legal. E veio uma pergunta aqui, ó. Ela organizou as perguntas das mais simples para as mais complexas. Eu que dei alguma atropelada e busquei umas perguntas lá de trás já para nós aquecer só a conversa. Mas veio umas aqui. Você troca uma teteira? Eu sei a resposta, né? Mas eu vou deixar o Lisandro. Quando tem 4 teteiras e o produtor rasgou uma, você troca uma só ou você troca as 4? O recomendado é trocar as 4. Que susto, achei que tu ia me dizer que podia trocar uma. Não, o certo é retrocar as 4, porque aquela teteira que rasgou, né? Tu vai botar uma teteira nova. Então a compressão dessa teteira vai ser totalmente diferente da compressão das outras 3. Né? Sendo que as outras 3, se uma já rasgou, as outras 3 já devem estar no final da vida delas. Ele é mais tranquilo, tá? Eu sou mais enérgico. Não se troca uma. Acabou. Rasgou, é as 4 e não tem choro. É as 4. E você, balconista que vende, tu não vai pro céu. Não é? É verdade. Não pode. Balconista abre o saquinho e vende uma teteira pro cliente quando ele vem buscar. Não pode fazer isso, cara. Vende as 4, não vende. E vou só fazer mais um complemento, porque o que acontece? Tu tem, assim, nós falamos em memória da borracha, memória é um dos fatores, tu tem vários microtrincas, tu tem várias coisas que influenciam o funcionamento da borracha, e aí você vai lá e troca uma. Aí tu tem uma que está com a performance exata e outros 3 tetos que vão estar esgotando depois, né? Porque tu tem um teto que vai esgotar antes, né? Porque uma teteira boa, que também está aqui, a próxima pergunta, uma teteira boa, ela diminui o tempo de ordenha, fique claro isso. E daí tu tem 3 que estão com tempo atrasado e uma que está ordenhando rápido. O que nós vamos ter nessa que acabou antes? Sobre ordenha, né? Exato. Aí começa... O teto vai estar exposto ao vácuo sem fluxo, né? Ou baixo fluxo de leite, que é horrível. Hiperkeratose provavelmente vai desenvolver na sua vaca. Tem um vídeo meu que eu falo de hiperkeratose. Quando vocês acharem hiperkeratose numa vaca, não tem. O culpado está aqui, né? Está aqui o equipamento de ordenha. Ela não adquire no meio ambiente hiperkeratose no teto, né? Não. Se tu entrar num rebanho e tu vê hiperkeratose em uma, tudo bem, pode ser que daqui a pouco seja uma vaca que tenha tendência. Mas tu vê pontualmente 2, 3, 4, 5 vacas, vai no equipamento de ordenha. Tu tem teteira vencida, tu tem vácuo alto, é uma série de fatores. Tem vídeo já falando sobre isso, mas foi bem lembrado. Se tu achar hiperkeratose no rebanho, tem que ser culpado. Um dos culpados. Dos vilões. Culpados. Geralmente quase... Outra perguntinha aqui, ó. Quando é indicado a teteira, já que nós estamos falando de cosmético, quando é indicado o uso de teteira alta vazão ou a normal? Tem diferença na prática? Bom, daí a questão é assim, ó, a teteira, ela pode ter uma vazão, né, no Brasil acho que começa com 8 e vai até 16 milímetros, se eu não me engano. Isso, 16. Né, de vazão aqui. Pelo menos as que eu conheço, a maior 16. Eu não sei se a Delaval não tem uma maiorzinha que eu acho que é. Mas vamos ficar nessas de praxe, né? Que vai de 8 a 16, né? Sendo abaixo de 10 balde ao pé e acima de 10 milímetros nas canalizadas, né? Para mim, Lissandro, né, como técnico de ordenha, eu vejo que a teteira influencia pouco na vazão. Quem vai influenciar realmente na vazão é o coletor. Se o coletor realmente consegue despachar, porque você se lembra que o coletor embaixo ele é um recipiente, geralmente em 300 ml, 350 ml. Ele tem que despachar aqueles 450 ml, porque senão o leite fica batendo no coletor e voltando para o teto, que a gente não quer. Então, para mim, o que manda é o coletor. Perfeito. Tá? Um coletor com uma saída boa, que eu vejo hoje coletor com uma saída 16 milímetros, 14,5, 15, muito excelente para essas linhas que nós trabalhamos no Brasil, né? Linha média ou linha média alta, né? Até nas balde ao pé. E questão da linha baixa, aí sim tu pode botar um conjunto, né, com uma saída um pouco maior, porque tu tem a gravidade te ajudando, né? Então eu vejo que, claro, uma teteira com maior vazão é boa também, né, para vacas de alto fluxo, mas para mim, né, como é que eu vou te dizer, uma opinião particular minha, eu vejo que o coletor é o grande
é o que manda nesse quesito da vazão. Uma teteira de baixa vazão num coletor de um coletor bom de 450 ml, vai despachar o leite. 16 milímetros lá na outra ponta, vai despachar normal, não vai dar diferença. Não. Eu enxergo também um pouco que nem eu falei a história do tênis, tá? Eu acho que para tu sentir a diferença da teteira de silicone, para tu sentir a diferença do coletor alta vazão, é nas vacas de alta produção. Sim. Porque o que acontece? O primeiro reflexo de uma ordenha ruim, de uma teteira ruim, de uma mangueira ruim, de um coletor ruim, quem primeiro sente é as vacas de alta produção. Porque elas são vacas... Sensíveis. Sensíveis, exatamente, era essa palavra. Elas não aguentam o desaforo. Elas não aguentam fugir da regra. Não aguentam sair da normativa. Flutuação de vácuo, tempo de pós-ordenha, é incrível, né? Porque tu pega vacas de alta produção, agora que nem as Expo Inter, um exemplo, tá que os caras tirando 30 litros na puxada, né? É leite? Né? Você tá doido, moço? Né? Estamos falando em 8 minutos, passar 30 litros. Aí eu acho que o coletor de alta vazão vai dar diferença, mas nós, pobres mortais, vaquinha de 10 litros, não vai dar, tá, gurizada? É a mesma coisa, uma coisa do que a outra, é isso, né? Exatamente. Às vezes tu tem um coletor de baixa, vamos dizer assim, já fui a várias propriedades onde tu tem uma linha de ordenha excelente, ordenhadores fazendo o trabalho de preparação de vaca, para a descida do leite, e a ordenha ocorrendo normalmente com tempo de ordenha excelente. Por quê? Porque tinha um preparo, um treinamento e o pessoal tinha conhecimento do equipamento. Estava familiarizado com o equipamento, sabia como o equipamento funcionava. Então tu também tem essas histórias de gente trabalhando, né, dentro de um processo correto e obtendo sucesso também. O que é importante na ordenha, sempre que eu trabalhei, que eu vejo, claro, os componentes, enfim, tudo tem que ser de boa qualidade, enfim, mas é um pouco de conhecer o equipamento no seu funcionamento. Né? Se um equipamento de ordenha está bem regulado, que nem uma motocicleta, uma motocicleta desregulada, com entrada de ar, não sei o que, não vai funcionar, mas eu digo que a grande maioria dos produtores sabe regular lento. E muitas vezes não se interessam na ordenha de aprender, de saber qual que é uma entradinha de ar, vai dar problema. Até vou cortar um pouco o assunto, mas que eu me lembrei agora, eu me lembro muitas questões de Y nas mangueiras, de aumento de mangueira. Dividir, tá? Para quem não sabe, é dividir a linha de pulsação em duas partes, né? Coletor. Enfim, então tu tá perdendo muito. Eu vou fazer uma crítica. Tu é formado em Bagé. Uhum. Tinha alguma cadeira no teu curso falando de ordenhadeira? Não. Se eu tiver algum reitor que estiver escutando isso aí, pelo amor de Deus, porque se tu vai na agronomia, os caras ensinam, pelo amor de Deus, a regular a plantadeira, né, cara? E como é que um cara na veterinária, principalmente para quem vai trabalhar grandes animais, tá? Para quem vai trabalhar lá, não pro pet, mas quem vai trabalhar veterinários, o tecnista que vai trabalhar grandes animais, cara, para mim tinha que ser obrigatório uma cadeira de conceitos básicos de ordenhadeira dentro da faculdade, porque como é que o cara vai dar consultoria depois? Tu teve que aprender com outras empresas, tu teve o privilégio de trabalhar em empresas, né? Eu aprendi em empresas. Enfim, outras empresas que têm renome mundial, israelense, tem conhecimento técnico, tem ciência por trás, mas um veterinário que não tem essa oportunidade e ele é chamado para dar uma consultoria dentro de um tambo de leite e ele chega lá e se depara com uma CCS altíssima e ele dá a volta, eu já presenciei isso, tá? Ele vem na sala de espera, acata 10 problemas na sala de espera, ele dá a volta na sala de ordenha e continua lá para frente catando o problema, mas ele não acha o problema dentro da sala de ordenha, né? E que muitas vezes o problema de mastite tá dentro da sala de ordenha, né? Eu acho que o curso de zootecnia hoje já tenha mais, como é que eu vou dizer, tá aprofundando mais na questão de equipamentos. Mas na questão veterinária, só se o veterinário tem muito interesse nisso, né? Porque senão não passa-se por cima, que existe ordenha mecânica, não precisa mais tirar leite com a mão, mas não se sabe os mínimos detalhes, né? Como a ordenha funciona, qual é o princípio de funcionamento, né? O vácuo, de vida útil de uma teteira. O vácuo, como é que o vácuo vai se deslocar ali dentro, como é que eu vou massagear uma teteira, por que aquela relação no pulsador lá foi tirada da onde, entendeu? Essas coisas não existem, porque hoje até eu acompanho alguns sites ainda, eu já vejo que o pessoal já está falando em relação de pulsação, né? Antigamente, quando eu trabalhava, era uma relação, ninguém mexia. Hoje já vejo que o pessoal já está mexendo nesse quesito aí, para ou acelerar, ou para melhorar o tempo de ordenha, enfim. Ou eu acho a ordenha de uma forma e no final mudar. Então, eu já achei um avanço nisso aí, então, ou seja, tem um conhecimento que fora do Brasil todo mundo já chamava de ser o ajuste fino,
né? Quando tu começa a mexer nas pequenas coisas. Claro, tu tem que ter o sistema todo funcionando. Depois que aquele sistema funcionou bom, agora onde eu posso mexer? Ah, posso melhorar na relação aqui tantos microsegundos, eu posso melhorar na pressão de vácuo X, entendeu? Mas esse é o passo lá depois, né? Perfeito. Primeiro fazer o sistema funcionar como um todo. Tu tem 17 anos, né, de ordenha, né? Eu tô com 22 anos já trabalhando somente ordenha, respirando ordenhadeiras. Então a gente acabou aprendendo, mas não dentro dos cursos técnicos. Depois eu fiz um... Tomando a cabeça, né? Exatamente, tentativa e erro. Depois fiz uma pós-graduação em bovinocultura de leite. Não tinha ordenha lá dentro. Até fui eu que acabei gerindo a matéria, né? Por pedido dos outros veterinários. A demanda. Por causa que não tem equipamentos de ordenha, que eu acho que não tem como se falar de um tambo de leite hoje sem falar de equipamento de ordenha, né? Não. Mas vamos acelerar para nós não... Mas dentro desse assunto aí, seguindo, só para rapidinho, para fechar ele, muitas vezes tu já deve ter enfrentado embate em fazenda de chegar lá, tá o produtor de um lado, tá o técnico de ordenha de um lado e o veterinário do outro, todos debatendo. Sim. E sem achar, como tu disse, sem achar causa. Muitas vezes, porque o técnico de ordenha talvez esteja falando, né, para o veterinário, nós temos que fazer X coisa no equipamento, talvez o veterinário esteja fazendo outra coisa, então tem que fazer a comunhão disso aí. Sim. Né? Então, por isso é interessante o veterinário ter um entendimento do funcionamento do equipamento de ordenha. Eu quase me arrancaram pelos cabelos uma vez de um curso que eu disse que 70% dos equipamentos das mastites numa propriedade estão relacionados ao equipamento de ordenha. Eu mantenho, acho que é por aí. Eu mantenho esse número porque não adianta se a vaca sair com o esfíncter estourado, tu ter o ambiente mais top que tu quiser. Ela, quando deitar em algum lugar, vai entrar alguma sujeira lá dentro, e daí o causador não é a sujeira, o problema era o esfíncter que estava estourado por causa de um equipamento mal regulado, né? E mesmo o equipamento estando bem regulado, né, Fabiano, tu vai ter essa exposição do esfíncter aberto. Sim, né, por um período. Por um período, né? Por isso que se usa estratégia alimentar pós-ordenha, porque tu vai manter a vaca em pé. Perfeito. Exatamente. Então, esse conhecimento é um conhecimento, né, que o produtor tem que ter também, né? Alguém tem que passar. Vamos lá. Vida útil da teteira, a gente já falou, né? Posso guardar a teteira usada para usar depois? Acho que nem vamos responder, acho que vamos passar para a próxima. Aqui, pode, né? para fazer outra coisa, tu pode fazer com ela. Lá, esses dias um lustre, o cara pendurou assim, talvez dentro, ou cortar aqui e fazer aquelas mangueirinhas de passagem cerca elétrica. Cerca elétrica, talvez. Pode. Para cerca elétrica, corta aqui, ó. Tem o tubinho para passar de isoladora. A cerca elétrica é boa. A cerca elétrica é boa mesmo. Além da saúde do ubre, tetos do animal, quanto em dinheiro se perde diariamente por não trocar as teteiras no intervalo correto? Nós já demos uma pincelada sobre isso, mas eu acho que isso é uma parte que nós temos que frisar, que a troca de ordenha, ela traz uma produtividade melhor. Sim. Essa é a concepção que eu tenho. Tô certo ou tô errado? Sim. Tanto é que eu acho que tinha, às vezes, o pessoal falava que vendia, trocava a teteira, aumentava em 5% a produção. Eu era vendedor, eu já prometia 10%. Nós fazíamos um arredondamento ali, mas realmente, né, tu vai trocar a teteira, tem maior compressão, tu vai conseguir aumentar, né, a produção. Então, quando eu trabalhava, tinha esse cálculo, quanto por dia, quanto tu passava, tu deixava de ganhar. Sinceramente, hoje eu não me lembro essa conta, mas tu deixa de ganhar. E se tu fizer a conta certinha, a troca que tu fizer certa, tu deixa de perder esse dinheiro, né? Paga a teteira da troca e ainda vai te sobrar no final. Pelo menos na minha época a conta funcionava assim. E se tu deixasse de trocar, tu ia ter 2 prejuízos no final. Ter que trocar a teteira, infelizmente ia ter que trocar, e ainda ia ter que tratar a vaca, porque a vaca já está... Exatamente. E assim, pessoal, quando a gente fala de uma mastite, não é o custo do antibiótico, é a corrida do veterinário, pessoal. Nós estamos falando em perder uma curva de lactação, muitas vezes. Numa final de lactação, uma vaca de 8 mil quilos, ela vai produzir 6 mil quilos, porque ela nunca mais vai recuperar a curva de lactação. Mas claro que isso é um assunto para outro tema, mas o custo de uma mastite, tá? O custo de uma mastite, no último curso que nós demos, nós fizemos um cálculo, na casa de 3 a 4 mil reais custa uma mastite se tu analisar a curva de produção da vaca. Os boletos. É a teteira, né? Os boletos. A terneira. Os boletos invisíveis, né? Que os caras não consideram, né? Limpeza de teteira. Eu acho que não tem uma coisa específica para nós fazer limpeza da teteira além do básico, um exemplo. O de praxe que tu vai limpar a ordenhadeira, né? Ela é um componente da ordenhadeira, vai ter que ser lavado com os mesmos, né? Produtos, alcali. Igual o resto, né? Igual o resto. Igual o resto, exatamente. Uma coisa que eu chamo a atenção,
Quem usa escova de... Caso você escova manivela, de escovar... Sim. Claro, é difícil isso, mas se tu tentar manter sempre, por exemplo, tu girar sempre num sentido, né, tu evita muita ranhura dentro da teteira. Se tu começar a fazer assim com ela, tu vai fazer maior ranhura. Daí... Evitar fazer no mesmo sentido? Não, fazer sempre no mesmo sentido. Eu vou fazer tudo no sentido horário. Beleza. Perfeito. Faz tudo no sentido horário, depois enxaga bem a teteira. Não comece a fazer muito esfrega e torcer pra cá, e sempre com as cerdas novas, né? Não use aquelas escovas que já estão com a cerda. Daí é melhor nem usar, entendeu? Se tu tá passando ferro, tá arranhando, aí tu vai fazer tipo uns cortes internos na teteira, pode ficar leite ali, pode criar bactéria ali e pode dar um ACBT alto no teu leite, não está sabendo, é porque tuas teteiras estão com muita ranhura. Claro, isso é apenas uma dica do que eu via acontecer e fazia exatamente assim, sempre tentava fazer num... Contagem bacteriana, pessoal, existe um milhão de coisas que estão envolvidas na contagem bacteriana, que desde o resfriador de leite, o resto da higiene, da máquina, das mangueiras, mas... Aqui, ó, depois que passou as 2.500 ordenhas, tu tem um problema de tu criar micro ranhuras aqui dentro, que muitas vezes tu não enxerga e tu não tem uma câmera no dedo, porque eu já presenciei muitas vezes o cara chegar assim, não, mas a teteira tá bom, ele passa o dedo dentro, lisa, né? Eu não consegui aprender essa técnica ainda, um dia eu vou aprender, ainda não. E ele acha que tá bom, mas ele não consegue entender que tem micro ranhuras ali dentro que não estão mais sendo lavadas, e que a bactéria fica se proliferando de um dia para o outro, e daí tu tá com a contagem bacteriana alta, então tu não ganha só na produção de leite, tu ganha na qualidade de leite, mantendo a troca de teteira no prazo correto, né? É isso, né? É exatamente isso. Teteira triangular, já que tu tava com ela na mão aqui, o que tu me diz? Bom, teteira tem de vários formatos, né? Nós temos essa aqui, que é a clássica, oval, tem uma que é quadrada, né? E tem a triangular. Certo? Isso aqui nada mais foi do que pesquisa e desenvolvimento de fornecedores que tentaram desenvolver uma compressão melhor, né? Ou seja, uma massagem. Uma massagem melhor, né? Começaram a observar o jeito que fechava a oval, ela fecha e parece que tem 2 óculos ali, né, no fundo. Perfeito. Certo? Que é onde também tu tem os canais de comunicação do vácuo. Quando nós usamos a triangular, quando ela fecha, ela praticamente não tem os olhinhos lá. Ela fecha, né, praticamente o canal do vácuo, né? Então tu teria que sustentar ela lá em cima. Na verdade ela não fecha, me desculpa, faz tempo que eu não trabalho. Ela abre 3 caminhos, enquanto essa aqui abre 2 caminhos. Então o que acontece? Ela se fixa melhor lá em cima, porque tu tem um caminho de vácuo aqui mais livre para sustentar a teteira no teto do animal. Se tu tiver ela cega, na minha opinião, uma triangular cega, tu tem muita pressão de vácuo aqui em cima. Cega sem ventilação. Sem ventilação. Então, eu não acho uma teteira... Já estava a pergunta aqui também... Não acho uma teteira interessante. Ou seja... Minha opinião. Sim. Aí eu prefiro... Considere-se que aqui é tudo opinião, não estou defendendo empresa... Não estou mais em nenhuma empresa, então não estou defendendo empresa nenhuma. Tá. Então, uma teteira cega, eu prefiro trabalhar com redonda. Perfeito. Certo? E se tu for trabalhar com a ventilada, beleza. O que acontece com esse ventil aqui? Vai aliviar o vácuo que tem aqui em cima. Perfeito. Então vai aliviar o vácuo na ponta do teto. Entretanto, para te trabalhar com uma teteira dessa, tem que estar com o equipamento preparado para receber essa tecnologia. O que é isso? Tu tá com coletor, porque, né, a maioria dos produtores sabe, né, que o coletor embaixo ela tem exatamente esse mesmo furo. É um pouquinho maior, mas é um furo 0,8 por aí, né? 0,7 por aí. Então ele vai ter esse furo lá. Para que tem esse furo lá? Porque senão ele ia colabar. Né? Então eu preciso ter uma diferença de pressão para poder o leite carrear e o negócio não quebrar, porque vácuo vai fechar. Quando nós temos uma teteira triangular ventilar, nós temos 4 respiros. Ou seja, nós temos um aumento no consumo de vácuo no equipamento. Só que tu faz isso vezes 8 coletores, às vezes, né? 10 coletores. Quando vê, tu não está preparado de bomba lá atrás para tu botar isso aqui. Exato. Então tu tem que dimensionar teu equipamento de novo. Então não é simplesmente chegar no equipamento, vamos trocar, essas teteiras são melhores. Não, tu tem um coletor para ver também. Perfeito. Que o coletor de hoje, vamos dizer, o standard, o orifício de respiro, diferencial de pressão está nele, não nas teteiras. Quando tu bota triangular, a diferenciação de pressão está na teteira e não está mais no coletor. Então o coletor tem que ser cego. Sim,
Sim, não pode, né, pessoal? Não, mas aí também falta orientação, né? Se botar uma teteira ventilada, um coletor ventilado, aí não, paramos. Eu já peguei equipamento, de chegar em equipamento e no receptor, né, em canalizado, pega o receptor final, uma espumeira. Ah, por que está espumando, por que está espumando, por que está espumando? Aí tu começa a olhar, aí tu chega, tu tem muita entrada de ar dentro do sistema. Né? O vendedor. Mas na verdade o que eles fizeram foi colar com Durepox o coletor e eu acho que furou. Ou caiu, não sei o que aconteceu ali, enfim, depois foi feito solda e daí melhorou. Mas esse é o segredo da triangular, né? O outro formato, né? Para ter um melhor desempenho, né? A justificativa também é que ele acelera o fluxo de descida, porque o ar está em cima, então não tem como o leite fazer o caminho inverso. Ele faz eu acho que para mim é a grande sacada desse. Para mim a grande jogada é essa aqui, né? Daí com isso tu não tem contato de leite com o teto, vai diminuir várias, né, reações na ponta do teto. Refluxo, não vai ter refluxo de leite para causar futura. Para funcionar bem e para dar a resposta que ela pode dar, dimensionar o equipamento. Quais são as características de uma teteira que fazem ter ela ter alta performance? Isso aí, chovendo molhado, a gente já falou, né? Produto, qualidade de produto, né? Tu tem diferença em teteiras, tipo em formatos, né? Formato de cabeça plana, cabeça redonda, mas tudo isso é em casualidade de classificação do rebanho, né? Mas com melhor performance tu tá com o equipamento bem regulado e a teteira, né, dentro do prazo de validade dela. Essa aqui que você tava na mão, uma pergunta tem aqui. Qual a diferença de teteira? Eu já falei 50 vezes, vocês procurarem vídeo para trás, nos cursos eu também falo, mas vamos lá, vamos repetir. Entre teteira 1 e 2 anéis. O pessoal sempre me pergunta, Fabiano, o que muda na teteira 1 e 2 anéis e para que serve o segundo anel? É verdade que o segundo anel aqui, para quem não sabe o que eu tô falando, esses anéis aqui, tá? 1 e 2 anéis. Para que serve o segundo anel? É para quando a teteira estiver cansada e tu dá mais um gás nela, é verdade isso? Bom, nessa de 2 anéis eu vou contar a história que eu sei. Passaram. Mas eu acho que é a real. Que eu entendi, né? Por exemplo, no início das ordenhas existia 2 tipos de capa, né? Existia uma capa 144, 140 e depois no meio termo se mudou para a capa 150. A empresa na época, para não perder e para não ter problema no campo, né, desenvolveu uma teteira que pudesse casar nas 2 capas, né? Então tu pegaria a capa um anel para um tipo de capa e o segundo anel para outro tipo de capa, né? O segundo anel geralmente para mais curta e o primeiro anel para mais longo ou invertido, não me lembro agora. E foi daí que surgiu a história dos 2 anéis. Na história de ordenha. Depois, com o tempo, né, vindo no trabalhar, sempre escutei esse jargão de puxar os anéis. Em algumas teteiras, em alguns tipos de equipamento, até eu acredito que consiga fazer esse segundo up, mas não com 6 meses, mas daí com 3. Tá. Essa é a minha visão, né? Beleza. Claro que pode abrir o discurso em 200 coisas. Eu vou traduzir o que ele falou. A capa de 145 milímetros é usada no primeiro anel. A de 150 ou 155, no que segundo. É Bósio, 155, né? É mais essas marcas assim. Bósio, tem, sei lá, eu acho que é ST12, eu não me lembro. Não, ST12, é essa mesmo. É essa mesmo. Aí, elas são mais compridas, então ela deveria de ficar, ó. Essa diferença, esse comprimento daqui até aqui são 145, esse comprimento daqui até aqui são 155. Então, ele vai ser usado, o primeiro ou o segundo anel, de acordo com a capa que você tiver em mãos. Eu, para mim, acabava com isso, só que não tem mais como acabar hoje, né? Porque acho que isso aí só gera confusão, Vou dar um exemplo. O cara tem uma capa de 145 milímetros e ele passa um anel só. Ela ficou sobrando gente lá dentro, ela não esticou direito. Vai funcionar? Vai. Vai tirar todo o potencial da teteira? Não vai. Então, e é difícil tu passar essa informação para todo mundo, então isso aqui eu acho que vai gerar confusão pro resto da vida. Eu acho. É a legítima treta que vai ser para sempre. É isso, né? É isso. Estatisticamente falando, a maioria dos problemas apresentados pelas teteiras é por falta de qualidade das teteiras ou por mau uso das mesmas? A pergunta acho que não é difícil falar. Pode ser um pouco dos dois, né? Também acho que, falando de silicone, é por mau uso, tá? Isso eu sou... o silicone... É mau uso. Principalmente em balde ao pé, eu não recomendo utilizar silicone, até pelo choque mecânico que é muito maior no balde ao pé, né? Com certeza tu vai rasgar a teteira. E o teu prejuízo vai ser maior. Eu não sei quanto é que está uma de silicone, mas deve estar umas 3 vezes mais caro que a de borracha. 3 vezes mais caro e dura 2 vezes mais. Então, bem complicadinho, né? Períodos de troca.
Então, nós já falamos, né? O período de troca não vale a pena passar dos 2.500 ordenhas, né? Então, isso é uma coisa que não tem como nós... E eu acredito que todas as embalagens hoje já traz ali o esquema de troca ali, então é bem fácil seguir ali, pegar a embalagem, né? Não comprar teteira avulso, que nem tu falou no início, eu acho que isso é uma importante dica. Sempre tem que comprar uma teteira na embalagem, né? Então, ela lacrada na embalagem. A embalagem provavelmente vai estar ali o esquema, uma tabela atrás da embalagem, com tantas vacas dura tanto, tantas vacas dura tanto, tantas vacas dura tanto, com um número de ordenha X. Geralmente é em cima de 2 ordenhas. Se tu seguir aquele cronograminha ali que está Tá desenhado, né? Está desenhado. Lúdico. Exatamente, eu acho que o teu índice de sucesso vai ser grande. Se vocês procurarem no Minuto da Ordenha, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre como, se o cliente chegou com uma capa de teteira e descobrir que teteira é. Só com 2, 3 parâmetros, que é medida do copo de teteira, medida do encaixe e a boca, e nós conseguimos chegar na teteira. Porque se tu trocar uma pela outra, mas ela obedecer esses parâmetros, trocou uma marca pela outra, vai funcionar perfeitamente. Procurem no nosso canal ali que tem um vídeo. Para nós não se alongar muito, já estamos batendo 1 hora, então a Jersey. Existe alguma diferença na teteira para Jersey? O que muda? Geralmente o que existe na Jersey é que novilha Jersey, essas vacas Jersey mais novas que vieram aí com um avanço genético, nós temos em alguns casos tetos de Jersey um pouco menores, né, em matéria de diâmetro. Né? Então seria... outra coisa que não se faz muito no Brasil, fora do Brasil se faz muito, é quando tu chegar numa propriedade, tu aqui, os caras dizer que o cara era louco se fosse fazer padrão de média de teto, né? Que seria a média para te poder dizer, ó, aqui tu tem que usar a teteira X, porque a média do teu de teto é de 5 centímetros, essa teteira abraça tanto, né? Teus tetos são rústicos, são muito grandes, talvez uma cabeça redonda que consiga... Né, tu não tem Uber muito reto, enfim, é uma série de parâmetros que não se faz no Brasil, mas que seria interessante fazer. Mas o que muda na prática na teteira Jersey vai ser traduzido, diâmetro da boca, por causa que um teto menor, né, mais fino, e geralmente eles encurtam esse cano do leite aqui, ó, porque tu não pode encurtar a câmara de pulsação, porque tu cria um problema, né? Mas se encurta esse cano aqui para a teteira não ficar pegando no chão. O coletor, porque a vaca é baixinha, né? Exato. A vaca é baixinha, ela é pequena. Daí o coletor fica arrastando no chão e muitas vezes ele suspende o peso do coletor, ele alça no chão, né? E a vaca é baixinha e o ubre é grande, né? O ubre exatamente. Bastante. E aí tu tem o ubre muito próximo ao chão. Então a teteira Jersey ela tem que se acomodar sem deixar... A mesma coisa tu tem hoje já para giro, né? Para giro, que tem né, com o teto bem maior, tu tem uma teteira com um diâmetro um pouco maior, mas... A giro, para quem não sabe, é um dedão destroncado. Né? O teto da giro é absurdo, né? Nós vendemos teteira de 26, 28 milímetros que é o mesmo da búfala, né? Que se utiliza para búfala. Que às vezes ele tranca na entrada. Essa seria a única diferença da Jersey, mas é pela anatomia do ubre da Jersey, entendeu? Nem tanto o resto que nem tu falou, vai funcionar igual, a capa tem que ter a mesma diferenciação. A única diferença é no comprimento, exatamente por essa peculiaridade que tu falou da vaca ser mais, né? Ter uma estatura menor, né? E eu acho que uma das coisas bacanas de nós estar num país continental é isso aí. A gente encontra muita realidade diferente no leite. Nós que atendemos hoje todo o país, graças a Deus. É diferente. Absurdamente diferente. Tu pega um produtor, que nem nós vinha falando, do lado norte, que faz às vezes 1 ordenha por dia, tu tem vaca tratada, às vezes a pasto seco, média baixa. A palma. A palma. É impressionante. E aí tu pega produtores com outras realidades que analisam o tamanho do teto da vaca, fazem melhoria genética em cima disso, produção de 40, 50, eu acho que isso é bacana. Nós hoje temos produtores de tudo que é tipo, ambos são bons, tá? Cada um dentro da sua realidade, ambos são guerreiros, isso tem que ficar frisado, porque eu acho que a atividade leiteira, ela não é para qualquer um, eu acho que... Não. Eu sempre fui entusiasta do leite, tá? Eu sempre bati na tecla, tanto que 22 anos trabalhando, se não gostasse, estava na profissão errada, né? Mas eu sempre fui entusiasta do leite, mas não é uma atividade fácil. A gente sabe que não é, nós vinha falando sobre isso também hoje, né? Que as pessoas... Está se havendo uma seleção nos produtores de leite do Brasil. E o Lissandro, ele colocou uma coisa bem interessante, né?
não é o grande que vai ficar só. Eu acho que vai aumentar o número de pequenos produtores, porque ele está se encaminhando, no meu ponto de vista, para se transformar numa agricultura familiar, numa atividade familiar, por causa da escassez da mão de obra. Outros países já passaram por isso, Estados Unidos já passou por isso, os Estados Unidos, só que os Estados Unidos foi numa situação oposta. Daí o que eles fizeram? Como acabou a mão de obra para os tambos, eles escalonaram o processo. Então tu vê tambos de... Quando eu falo tambos, tá? São leitarias, tá? Tu vê leitarias de 5 mil, 10 mil, 15 mil vacas, que para nós, totalmente oposto à nossa realidade. Não sei se mega tambos, não. Eles juntaram tudo num lugar só. O que a gente está fazendo? Deixando o grande e o bem pequeno, que é onde o pai, mãe e talvez um filho dê conta do recado, exatamente. Né? Cara, mas eu acho que nós tínhamos assunto por uns 2 dias aqui. Tinha bastante. Floxo, mas... Até nós estávamos, só para terminar, antes nós estávamos comentando sobre o Brasil continental, né? Eu tive no Acre, né? E lá nós tínhamos que pegar uma voadora para chegar no rebanho, que estava numa ilha, num recanto, né? E tu levava a ordenhadeira, nós montava o gerador e fazia tocar a ordenhada para trazer tudo de volta, né? Então tem coisa interessante. Na Colômbia também, subindo a montanha, então tu tinha linhas de vacas na montanha, tu ia levando os tarros e as vacas onde elas estavam. Então a ordenha vai onde as vacas estão. Então, uma coisa interessante, o Brasil, a América do Sul, é muito interessante, que nem tu falou, é uma coisa continental, tu chega num lugar de um jeito... As realidades... E tu vê aqui no nosso estado é de um jeito, e tu vai aqui no vizinho Santa Catarina, tu já encontra outra realidade, então... Os caras não acreditam. É desafiante, mas é interessante. Nós vendemos... Ordenha gasolina, cara. Exato. É uma coisa que se tu falar aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal, né... Não pode, às vezes entra gente lá na nossa empresa lá, mas e essas máquinas de gasolina? Tem muita ainda gente que não tem eletricidade o meio rural ainda sofre com isso. Onde ele vai tirar leite, ele tem que tirar com a máquina a gasolina. E talvez seja, hoje, o grande entrave do desenvolvimento familiar do leite que eu vejo, que faz 17 anos que não mudou, é a estrutura que tem que ter entregue nas propriedades. Por exemplo, a energia elétrica sim foi um problema, né? Hoje tinha propriedade, por exemplo, só para dar um exemplo, para fechar rapidinho, que tu instalava a ordenha, instalava um tanque de resfriamento e uma picadeira de pasto, não podia ligar os três juntos porque não tinha energia para tocar. Então... Eu vou te entristecer, não mudou, tá? Pois é. É isso ainda. Ainda é. O cara não pode refrigerar o leite enquanto ordenha, Exato. porque ele não tem eletricidade para tocar os dois equipamentos ainda, infelizmente. Não que ele não tenha, que não botaram a linha suficiente para ele lá. Não para ele ainda, né? Ele não tem acesso. Exato. Ele não tem acesso a... Esse eu acho que é um dos grandes atrasos hoje no Brasil na produção de leite. Cara, muito obrigado por ter aceitado. Agradeço. Acho que tu só enriquece sempre nossas conversas aí. Tu é uma pessoa fora da curva, um conhecimento absurdo, e a gente fica lisonjeado por ter uma pessoa que nem tu no nosso know-how aí. Tá bom? Quer deixar algum abraço para nós? Quero deixar um abraço a todos os produtores de leite que sigam, né? Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas ela é recompensadora, porque a vaca responde a todos os nossos... o que a gente quer fazer, que se a gente fizer com dedicação e amor, a gente consegue, né, usufruir os frutos dessa produção. E agradecer a ti, meu amigo, pelo esse convite, desejar sucesso da RS Rural, vida longa para ela, né, uma empresa que está indo no Brasil, atende produtor em todos os cantos do Brasil e leva não só um produto de ordenha, ela leva uma gama de produtos, né, então qualquer produtor de qualquer marca será bem atendido na RS Rural. Tá bom, minha gente? Um forte abraço. Show de bola. Abraço.